Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz, professor de Geografia, e hoje nós vamos fazer a nossa aula sobre os recursos naturais do continente africano, com destaque principalmente para os recursos minerais e as formações vegetais. Beleza? Vamos lá então. Bom, primeira coisa que a gente vai discutir aqui é justamente a presença do petróleo e a importância deste recurso para o continente africano. Então, o petróleo ele é conhecido como o ouro negro, né? Hoje nós podemos considerar que este é o recurso mineral combustível mais utilizado no mundo, e o continente africano ele possui destaque na presença de reservas de petróleo, principalmente nos países da região norte desse continente. Os principais compradores internacionais são os Estados Unidos e os países europeus, principalmente por conta da proximidade. Porém, hoje a gente tem um destaque muito importante, que é a China como um importante comprador de petróleo, não só no continente africano, mas em todo o mundo. Tá bom? Professor, mas por que a China hoje é o maior consumidor de produtos, o maior comprador de recursos minerais no mundo? Então a China ela precisa dar conta da sua grande produção industrial, do seu desenvolvimento que vem acontecendo nos últimos anos. Então ela precisa angariar recursos, né, pelo mundo inteiro. Tá bom? Existem também outros grandes produtores de petróleo no continente, especialmente na região ocidental e na região central, como Angola e Nigéria. Este último se destaca também pelas grandes reservas de urânio, assim como o Níger, a Namíbia e Gana. Tá bom? Bom, vamos dar prosseguimento. Então, pessoal, a primeira atividade que vocês vão fazer ela é a economia de Gana alcança patamares notáveis na África. Vocês vão ler esse texto, tá? Na página 29, e vão responder essas atividades no caderno de vocês. Bom? Certo? Temos também outros minerais presentes no continente africano. A África do Sul conta com exuberantes reservas de ouro, carvão mineral, prata, diamante e outras pedras preciosas. Então a África do Sul, né, se você olhar no mapa ali, ela é rica em recursos minerais. A mineração de diamantes também ganha notoriedade nos países vizinhos da região meridional do continente, ou seja, da região sul, como Botsuana, Lesoto e a Namíbia, e em países mais distantes, como a República Democrática do Congo e Serra Leoa. Bom, em relação às formações vegetais, o que a gente consegue observar sobre as formações vegetais? Entre os recursos naturais do continente africano, também é preciso ressaltar a biodiversidade presente nas extensas savanas e nas selvas exóticas e repletas de espécies endêmicas de Madagascar e na floresta equatorial existente no vale do rio Congo. Tá? Então, só para a gente lembrar, espécies endêmicas são aquelas espécies que só existem em um determinado lugar, né, que são características desse lugar, e aí no texto o autor traz para a gente, né, sempre acompanhando pela apostila de vocês, o autor traz para a gente que existem espécies endêmicas em Madagascar, na ilha de Madagascar e na floresta equatorial do Congo. A gente vai ver ali para frente no mapinha que demonstra para a gente onde é que estão as florestas, aí, as áreas vegetais no continente africano. Esta apresenta a vegetação com características muito semelhantes à da floresta amazônica sul-americana. Só que tem uma diferença.
Na floresta do Congo, nós temos um relevo mais diversificado. Então, essa floresta, ela também está presente em áreas mais montanhosas, relevo mais acidentado, diferente da nossa floresta amazônica, que está em áreas mais planas. Bom? A redução das áreas florestais acontece em virtude de diversos fatores no continente africano. Primeiro, o crescimento da população, a falta de planejamento na expansão das áreas de cultivo, a extração da vegetação na ausência de outros materiais alternativos para a exploração econômica direta de um determinado lugar e, por fim, o estímulo financeiro representado pela concorrência internacional por matéria-prima. Tá? Então, todos esses fatores fazem com que as formações vegetais venham a diminuir no continente africano. Esta, conforme vimos no capítulo anterior, acaba por se somar à pobreza geral da população como condições para que a mão de obra local seja explorada por empreendimentos clandestinos, que se inserem no fluxo global de comércio de produtos eletrônicos, às vezes controlados até mesmo por grupos rebeldes dentro do continente africano. Então, na imagem ali, também é uma imagem da apostila de vocês, do material de vocês, a gente consegue ver a extração de cacau na Costa do Marfim. É uma foto de 2013. E essa extração de cacau é estimulada principalmente por empresas multinacionais da área do setor alimentício. Tá bom? Essa exploração de cacau de Costa do Marfim e Gana respondem juntas por 65% do comércio mundial de amêndoas de cacau. Mas esse dinheiro não fica presente, logicamente, ali. Como são multinacionais que exploram, então todos os recursos gerados pela exploração do cacau ali, né, ou a grande parte desses recursos, retorna para o país de origem. Tá bom? Além disso, com a ausência de leis trabalhistas e ambientais, o que a gente percebe é o que? É uma exploração dessa mão de obra, uma exploração do meio ambiente em detrimento a geração de recursos para os países de origem, os donos dessas empresas multinacionais. Beleza? Então separe o material de vocês aí e vamos à nossa segunda atividade agora. Então observe atentamente o mapa do topo da página 6 do seu material de apoio e explique o que ele está representando. Então, esse é o mapa, já tirei para vocês lá do material de apoio, mas se vocês quiserem abrir o material de apoio para observar, vocês podem abrir, fiquem à vontade, tá? E, por fim, respondam. Por que as florestas estão próximas às regiões equatoriais e o que vem acontecendo com a floresta original? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a floresta ela chama-se equatorial por conta da localização dela, né, próxima à linha do Equador, então observem ali. E nessa região, geralmente, o clima ele é mais quente e mais úmido, o que favorece a presença, né, a formação dessas florestas. Mas o que está sendo representado nesse mapa ali? Observem na legenda, ali na parte superior direita do mapa. Então você tem num lilás mais clarinho, florestas e savanas, cobertura original estimada, então o que existia, e hoje florestas e savanas, cobertura atual, que é a parte mais escura. Tá? Então nós estamos falando de florestas e savanas, todas presentes nessa porção intertropical, ou seja, entre os trópicos, trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio no continente africano. Observem o que tinha antigamente, representado pela cor mais clara, e o que tem agora, representado pela cor mais escura. Tá? E aí associem isso à presença das empresas multinacionais, ao crescimento das cidades, à ausência de leis ambientais para proteger essas florestas, esses biomas, tá bom? E aí, em cima disso, eu quero que vocês respondam essas duas questõezinhas aí, tá certo? Primeiro, dizer sobre o que trata, né? Explicar o que ele está representando.
e depois explicar, né, por que as florestas equatoriais estão mais próximas da linha do Equador e o que vem acontecendo com a floresta original. Beleza? Vamos para frente. Bom, então quais são os interesses internacionais presentes nesses recursos aí? Tem um textinho que eu retirei do material de vocês, que é: na África, a China busca mais que matéria-prima, né? Então, para uma empresa, para um país explorar os recursos desse lugar, do espaço ali, ele precisa muito mais do que simples presença de matéria-prima. E aí eu quero que vocês façam as anotações. Né? Desde o início da aula, é importante que vocês façam essas anotações. E aí, né, a análise desse texto é importante também. Porque assim, a China, ela está buscando mais do que os recursos, mais do que a matéria-prima, ela está buscando uma possibilidade de pacificação dentro dos países. Porque o que aconteceu com a descolonização, ou seja, com a saída dos colonizadores do continente africano? Os países eles tiveram uma dificuldade muito grande de se organizar, né, e se unir dentro do país, né, com diferentes etnias, e, né, constantemente vemos guerras civis dentro dos países africanos. E a China, ela vem buscando o quê? Uma ação pacificadora para que as suas empresas possam ir para lá, para que os países africanos tenham estabilidade, né, e essas empresas possam explorar os recursos presentes lá. Então eu quero que vocês leiam esse texto e eu quero que vocês descrevam isso daí, né, justamente essas informações, né, que é o que está além da matéria-prima, né, que esses países vêm buscando no continente africano. Na página 34 e 35 tem um outro texto intitulado do seguinte: especialista exige soluções africanas para problemas africanos, certo? E aí eu quero que vocês leiam esse texto também, tá? Eu vou passar o... Quero que vocês leiam esse texto também, tá bom? E entendam, né, sobre o que está sendo tratado no texto, tá bom? Também façam as anotaçõezinhas lá sobre as principais informações do texto, beleza? Vamos para frente. Bom, então o que eu quero que vocês façam agora? Separe o material de vocês e vamos à terceira atividade. Vocês viram, né, lá para trás, no início desse vídeo, a gente falando sobre a presença de petróleo. O petróleo ele é um recurso que ele é negociado em bolsas de valores, né, então o valor do barril do petróleo ele oscila muito, né, de um contexto para outro, né, com os conflitos. Então, são várias coisas que influenciam no preço do barril do petróleo. Observe aquele gráfico ali. Então, vejam lá. Preço do barril do petróleo tipo Brent, que é o mais comum, mais utilizado aí para que os países compram, no mercado internacional entre janeiro de 2004 e janeiro de 2018. Então, janeiro de 2004 ele tinha um valor, né? Veja que o valor subiu, mas oscilando, né? Então o gráfico ele mostra justamente isso, chegando ao seu preço mais alto em janeiro, aliás, entre o ano de 2008 e 2009, né, com a crise, e aí depois, né, para se recuperar da crise, porque os países pararam de comprar em função dessa crise, o preço caiu novamente. Então, existe um processo chamado lei da oferta e da procura. Então, quanto maior a disponibilidade do produto, ou seja, quando os países pararam de comprar petróleo, né, a disponibilidade ficou maior, o que aconteceu com o preço? Baixou para que os países pudessem comprar. Foi o que aconteceu no ano de 2009. E aí o preço voltou a subir novamente. Em 2014, 2015, nós tivemos uma nova crise, né? E o preço voltou a cair novamente, com a tendência de subida agora de novo. Tá bom? Então vejo que essas oscilações, elas são comuns. Eu quero que vocês observem esse gráfico ao lado, que representa as exportações de Gana por categorias entre 1995 e 2016, e em seguida responda: que semelhanças é possível perceber entre o comportamento do preço do petróleo e as exportações de Gana
na primeira década do século XXI, ou seja, do ano 2000 até o ano de 2010. Vamos localizar ali o petróleo, né, no gráfico ali. Então, nós temos textos e imóveis representados pelo verde, vegetais, gêneros alimentícios, pedras e vidro, minerais, metais, químicos e plásticos, veículos de transporte, maquinário, eletrônicos e outros. Então, observem ali, né, que nós vamos em minerais, que é aquele marrom mais escuro. Observem que, né, o preço, a exportação aumentou, principalmente no final no final do ano de 2010. Então você veja, ó, com o aumento da exportação, o preço também diminuiu, né, olhando o gráfico lá. Então essa é a relação que vocês têm que fazer. Número 2, considerando a segunda década do século XXI, ou seja, de 2010 até 2016. Observem que o gráfico ele se comporta da mesma maneira. De 2010 a 2016, né, observem que as exportações elas diminuem e o preço também vai diminuindo, tá bom? O que a gente pode perceber é o seguinte, se a exportação está aumentando e o preço está diminuindo, então, consequentemente, a economia de Gana pode ter entrado em crise também, né? Porque diminuiu a exportação e também diminuiu o valor que estava sendo exportado. Beleza? Mas eu quero que vocês respondam essas duas perguntas aí com as palavras de vocês. E por último, eu quero que vocês realizem as atividades que estão aí na página 37, tá bom? São essas atividades aí, né? Vocês vão responder, né? Vocês já responderam uma parte, agora vocês vão responder a outra parte, né? O restante dessas questões aí. Beleza? Tudo bem? Pessoal, um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau.